Tem uma que a mulher fala assim, quem é essa daí? E daí mostra a Juju do Bonde no canal. Tá. Pessoal, vamos lá, tá gravando aí. Agora tem que parar de falar besteira. Então, pessoal, boa noite aos três aí, ao João, ao Luiz e ao Clóvis. A nossa turma esse ano tá pequenininha, né? Tem só 5 alunos. E hoje só tem 3 aí. Pessoal, então a nossa disciplina, tá, de programação web, ela é uma disciplina optativa, e na quinta fase vocês têm que fazer uma disciplina optativa e na sexta fase 2, né? Então, nesse semestre, a disciplina optativa que está sendo ofertada é essa programação web, né? Não faria muito sentido eu criar outra disciplina optativa para ficar 2 alunos em cada turma, né? Sendo que a gente tem só 5, né? Isso já é bem pouco, só 5 alunos numa turma, né? Então, nesse semestre, a gente vai ver aí programação web, tá? Eu já cadastrei lá na aula de hoje, dia 15 de abril, o tópico, lá o roteirinho. Então, a gente vai ver aqui o plano de ensino, depois a gente vai ver um pouquinho aqui de algumas informações, uma introdução, né, à programação web, tá? Só teoria, nada de código. E a partir da semana que vem, a gente começa, então, a ver HTML, tá? Então, primeiro vamos ver o plano de ensino. Então, nossa disciplina, pessoal, programação web, ela tem uma carga horária de 60 horas, está agora no quinto semestre, tá? Às quintas-feiras, a partir das 19 horas, a gente está ainda em atividades de ensino remoto, tá? Não sabemos quando que vai voltar presencial ou semipresencial. A gente não tem ideia se ele vai 1 mês, 2, 3. Pode ser que o semestre todo seja online, tá? De forma remota. Então, não tem como a gente falar para vocês, dar uma data de tal data para frente vai voltar ao normal, tá? A gente não sabe. Então, a ementa da disciplina é a linguagem de programação web, acesso a banco de dados e segurança em aplicações web. Eu acho que vocês três já fizeram programação 1 e 2 com o Júnior, né? Acredito eu, ou pelo menos a 1. Então, a parte lógica, vocês já vão ter alguma coisa, isso já ajuda bastante. Tá? Então, a disciplina, eu dividi ela em 3 unidades. A unidade 1, que é uma aula única, que é a aula de hoje, é sobre informações básicas sobre a web e a arquitetura cliente-servidor. Então, uma pequena introdução ao que é o desenvolvimento web. Aí, depois da unidade 2, a gente vai ver a parte de programação lá do cliente, que é o HTML5, CSS3, JavaScript, e bibliotecas JavaScript, CSS, como jQuery, Bootstrap, entre outros, tá? Dependendo do tempo, a gente consegue ver mais, ou ver menos, ou nem ver. E a unidade 3, programação do lado do servidor, que é servidor web, a gente vai ver a linguagem PHP, tá? Mas existem várias outras, como Java, Python, enfim. A conexão com o banco de dados e também consultas SQL com PHP. Quem já fez banco de dados, então já sabe um pouco de SQL, então também essa parte já fica mais tranquila, tá? Então, o desenvolvimento web, pessoal, ele tem 2 lados, né? Que é o lado cliente, que é o lado que é executado no navegador web, e o lado servidor, que é executado lá no servidor web, que é onde os arquivos das linguagens de programação, como PHP, C Sharp, Python, Java, são processados e depois retornam para o lado do cliente, lá para o usuário visualizar o conteúdo, tá? Então, a avaliação vai ser 2 avaliações, tá? Uma da primeira parte aqui da unidade 2, e a outra vai ser englobando tudo, tanto a parte cliente quanto a parte servidor. Então, vocês já sabem que tem que tirar 6 ou mais. A frequência é 75%, né? Mas agora, como está tudo em EAR, vocês não levam falta, então não tem como reprovar aí por falta, tá? Mudou as regras agora esse ano, tá? Esse ano nós temos que dar frequência mesmo que o aluno não compareça, então até segunda ordem o aluno não vai reprovar por falta, só vai reprovar se não fizer as atividades que valem nota, tá? Então, a disciplina, hoje a gente vai ter a unidade 1, e o restante da disciplina, a metade que vai sobrar praticamente a unidade 2, que é o lado do cliente, e a outra parte lá do servidor vai ser a outra metade da disciplina, tá? O plano de ensino já está lá no Siga, dúvidas por e-mail, WhatsApp, né? Porque a gente ainda está totalmente em contato apenas online. Antes de a gente ver, então, o conteúdo da aula de hoje, pessoal, esse link aqui é muito importante, tá? W3 School. O que é o W3 School, tá? Ele é um site, na verdade, né? É uma plataforma que é mantida pela W3C Consórcio, que é quem mantém os padrões da web, do HTML, tá? E é um local que vocês vão ter acesso à documentação de várias linguagens, tá? De programação e também linguagens de marcação de texto como HTML. Então, aqui vocês têm, Learn HTML, CSS, Bootstrap,
JavaScript, linguagem de programação como C++, C Sharp, Java, Python, Ruby. Aqui não é Ruby, desculpa, aqui é outro, achei que era mais ou menos. Server-side, MySQL, SQL, que a gente vai ver também na disciplina, PHP, tá? ASP. Então, tem várias linguagens aqui que vocês têm acesso. Então, por exemplo, eu clico aqui no Learn HTML, aqui vai abrir, então, toda a documentação do HTML, tudo que tem, todas as referências, tá? Isso aqui é um site, é uma plataforma oficial, tá? Como eu falei, que é mantido aí pela W3 Consórcio. Então, qualquer coisa da disciplina, vocês conseguem achar aqui, tá? Claro que a disciplina a gente não consegue ver tudo que existe no HTML, no JavaScript. Precisa fazer login ou... Não, pessoal, é aberto, tá? Isso é aberto. Não tem como uma disciplina ver tudo que tem HTML, tudo que tem CSS, tudo tem JavaScript, SQL e PHP, tá? Na verdade, poderia fazer um curso praticamente inteiro para ver tudo que existe na programação web como um todo, tá? De cabo a rabo. Vou passar para vocês, claro, as coisas mais importantes, tá? Mas vai ter coisas que eu não vou passar e vocês têm todo o acesso total aqui nesse site. Claro que existem outros também, tá? Mas eu aconselho esse aqui porque é um dos melhores que eu acredito que exista aí no mundo, ok? E, inclusive, aqui vocês podem, no próprio site, vamos supor, eu vou ver aqui sobre atributos HTML. Vocês conseguem no próprio site vir aqui e já testar aqui no site mesmo, tal. Vocês vêm aqui, sei lá, altero aqui, por exemplo, o texto aqui do link, e dão um one, tá? E já altera ali automaticamente aqui nessa página de teste aqui, tá? Então, vocês conseguem testar e alterar, enfim, e programar aqui no próprio site, tá? Isso é bem interessante. Vocês conseguem fazer testes rápidos aqui, tá? Então, o link está lá. Isso aqui, tem livros, enfim, na bibliografia aqui, tá? No plano de ensino, mas aprender a programar tem que pesquisar na web, né? Não adianta, em fóruns, em blogs, enfim. E esse site aqui, para mim, é um dos melhores, se não o melhor que tem para vocês, pelo menos aprenderem aí sobre essas linguagens, ok? Eu acho que é bem mais fácil do que vocês forem ler livros, tá? Vocês já vão, como eu falei, vocês já vão lendo a parte teórica e já vão fazendo aqui os testes, né? Só vocês perceberam que ele é inglês, né? Tá, mas tirando isso, como falei para vocês, na área de TI tem que saber um pouquinho de inglês, tá? Então tá aí o site aí que com certeza vai ajudar vocês bastante ao longo da disciplina, ok? Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo. Não. Então, pessoal, vamos então na aula de hoje falar um pouco de desenvolvimento web, dar uma introdução ao desenvolvimento web, para tentar mostrar para vocês algumas diferenças que existem no desenvolvimento desktop. Vocês acho que viram alguma coisa com o Júnior, tá? E no desenvolvimento web, tá? Então, já de antemão, qual é a principal diferença? No desenvolvimento desktop, vocês desenvolvem programa para uma máquina lá específica. Por exemplo, eu tenho lá, sei lá, meu computador, eu vou lá, faço um sistema em Java, e aquele sistema vai rodar ali na minha máquina, né? No Windows, enfim, ou pode ser no Linux, o Java é multiplataforma, no próprio sistema operacional. No desenvolvimento web, a gente usa o navegador para fazer o acesso a um servidor, tá? Os serviços web, né? Então, tem uma comunicação maior de um lado ao outro, tem mais etapas no meio do caminho para o nosso sistema funcionar, tá? Na web, eu tenho que acessar o servidor externo, normalmente, outro banco de dados para pegar as informações, e no desenvolvimento desktop eu posso fazer tudo aquilo localmente, né? Na web eu também posso, mas não faz muito sentido. No desktop, normalmente, a gente faz aquilo tudo local, né? Então, por exemplo, um sistema desktop ali, o Word. O Word é um sistema desktop que tu instala na tua máquina e tu usa ali, né? Independente, tem não internet. Tem algumas features que você precisa de internet, mas a maioria delas não. E quando a gente usa, por exemplo, o Google Docs, é algo na web, né? O Google Docs seria um Word, só que é um Word online. Tu acessa de qualquer lugar do mundo, tu está acessando um serviço que está no servidor, tá? Então, tu está usando a internet para acessar algo que não está na sua máquina. Enquanto quando a gente usa o Word, não. O Word está instaladinho na nossa máquina, tá? Então, essa é uma das principais diferenças, tá? Entre o que é desenvolver esse desktop e o que é desenvolver para a web, tá? A web vai desenvolver algo para as pessoas ao redor do mundo poder acessar aquela aplicação. O desktop, tu desenvolve algo que as pessoas instalam localmente nas suas máquinas para usar aquela aplicação. Então, acho que, mais ou menos, a grosso modo, a ideia é essa, tá? Não sei se vocês conseguem entender o que eu quis dizer, tá? Mas essa aqui é a ideia. Então, a gente vai ver aqui algumas informações básicas sobre a web.
a arquitetura cliente-servidor, protocolo HTTP e no final a gente tem um resumão de tudo aí, tá? Então, primeiro, 3 perguntas aqui que são importantes, né? O que é web? Qual a diferença entre World Wide Web e www? E se internet e web são a mesma coisa, tá? Então, 3 perguntas importantes que normalmente as pessoas não sabem responder. Tá? Algum de vocês, o Clóvis, o Luiz ou o João, sabe responder alguma delas aqui? Ou pelo menos essa aqui, que seria a mais fácil, né? Se é sim ou não, se internet e web são a mesma coisa? Alguém de vocês, de repente, já leram sobre isso? Clóvis? O web é um serviço que não está na tua máquina local. Tá na rede, tá no mundo. A diferença entre o World Wide Web e o Web www é que www é o World Wide Web. Está indicando que essa página, aquele local, aquele endereço ali é fora da tua máquina. Tu tem que sair para a internet para chegar nele. Pelo menos até onde eu lembrava a explicação. E internet e web não são a mesma coisa. Internet, várias redes, e o web é esse serviço que roda na internet, que está em algum lugar do mundo e que tu vai chegar nele pela internet. Exato. Só aqui, ó, quando eu perguntei a diferença entre, na verdade, as palavras, aqui os termos, né? De repente já ficou bem explicado os termos. Se World Wide Web, o termo web e o termo www são ou não a mesma coisa, tá? Para ti, tu falou que não é, né? Mas, na verdade, são, tá? Eu já vou explicar cada um deles, tá? Mas é exatamente isso aí que tu falou, tá, Clóvis? Então, o que é a web? A web é um sistema de documentos, tá? Em hipermídia, que são interligados, executados na internet. Então, a web é um serviço que roda em cima de uma infraestrutura que é a internet. Ele também é visto como meio de comunicação global, no qual usuários, que somos nós, né? Podem ler e escrever através de computadores conectados à internet. Então, a web é diferente da internet, né? E a web, ela usa a internet para funcionar, ok? E qual a diferença entre os termos World Wide Web e www? Nenhuma. Por quê? Porque o www nada mais é do que a sigla para World Wide Web. E o web é só uma forma que as pessoas falam abreviada World Wide Web. Então, quando vocês lerem em qualquer lugar isso, ou isso, se refere exatamente à mesma coisa. Que é o que a gente viu ali antes, que é a web, tá? Então, a World Wide Web, ou www, ou simplesmente web, é uma teia mundial, tá? Uma rede de alcance mundial. Não rede no sentido físico, de ser a rede, a internet, tá? Mas a rede no sentido de ser um sistema que está conectado aí no mundo, através das máquinas, né, no mundo todo, tá? Então, a internet e a web, como o Clóvis respondeu, não são a mesma coisa. Por quê? Porque a internet é uma rede que conecta milhões de computadores pelo mundo, provendo serviços como por exemplo, e-mail, transferência de arquivos e troca de mensagens instantâneas, entre outros. Então, a internet, ela é uma rede física que conecta os computadores ao redor do mundo, tá? E ela provê vários serviços, entre eles o serviço web, tá? Que é o serviço ali de páginas web. Assim como também serviços de e-mail, transferência de arquivos, entre outros, tá? Então, isso tem que ficar bem importante, tem que ficar bem claro, tá? O que é a internet, o que é a web, ok? Tranquilo? Tranquilo, Clóvis? Beleza. Sim. Então, o que é a web, pessoal? É uma das várias ferramentas de acesso à internet, tá? Então, por exemplo, eu posso acessar a internet usando o FTP, que é um protocolo que simplesmente vai transferir arquivos lá de um servidor para outro. Posso acessar a web utilizando, a internet utilizando a web, que a gente utiliza, na verdade, o protocolo HTTP para trocar páginas web entre uma máquina e um servidor, tá? Posso acessar para enviar e receber e-mails, entre outras coisas. Então, a web, ela usa o protocolo HTTP para promover a transferência de informações entre as máquinas e depende dos navegadores como Firefox e Chrome para apresentar as informações ao usuário, tá? E permite, então, a navegação entre páginas hospedadas em servidores espalhados pelo mundo. Então, a web é um sistema, um serviço que permite que eu, no meu navegador, eu solicite um recurso que está em algum servidor espalhado em qualquer lugar do mundo, esse servidor me retorne esse recurso, que normalmente é uma página web, e eu consigo, através da tela do computador, usando o navegador, visualizar o que é esse recurso. Que pode ser a minha página do Facebook, pode ser a página do IFC, tá? Pode ser a página lá da caixa de entrada de e-mail do Gmail, tá? Enfim, qualquer página web que seja disponível no mundo. Então, a web ela vai permitir o acesso a diversos documentos e informações, como vídeos, sons, hipertextos, imagens
e outros, tá? Hipertexto, pessoal, é a ideia de ter os links, tá, nas webs. Tu acessa uma página, tu clica e acessa uma outra página no link. Depois lá tem essa outra página, tu clica no link, acessa outra página. Então as páginas são encadeadas, né? E aí esse termo eles chamam de hipertextos. Tá? E ao longo da história, a web pode ser dividida em 3 tipos, tá? Eu coloquei tipos entre aspas, não seria bem a palavra tipos, tá? Mas, enfim. Primeiramente, então, quando a web foi criada, que era chamada Web 1.0, ela é uma web estática. O que é isso? É sem interatividade, tá? Todo o conteúdo da página é somente leitura. É como se a gente estivesse lendo um jornal usando a internet, por exemplo. A gente só consegue ler as informações, mas eu não consigo clicar em nada, não consigo... Clicar a gente conseguia, né? Clicar para acessar outras informações. Mas a interatividade no sentido de eu mudar aquele conteúdo, de eu enviar um comentário ou enviar alguma informação para a página, tá? Então era algo estático que eu só lia as informações, eu não conseguia interagir de nenhuma forma. Já na Web 2.0, ela é uma web dinâmica, que aí há interatividade do usuário com o conteúdo da página, tá? E é a web que a gente utiliza atualmente. O que a gente quer dizer por dinâmica? Quando a gente entra no Facebook, eu vou lá e faço um comentário em alguma foto, ou envio um upload de foto para atualizar meu perfil, ou colocar no meu álbum, isso eu estou tendo uma interatividade com o servidor, né? Com aquela página. Eu não estou só lendo as informações, eu também estou alterando aquela informação, né? Aquela página. Então, isso que é uma web dinâmica. Então, qualquer site que vocês entrem aí e tem lá um formulário para enviar informações, para se cadastrar, a gente consegue alterar a informação daquela página, daquele sistema, tá? Isso é tido como algo dinâmico e aí seria a Web 2.0. Então, hoje, tudo é Web 2.0, né? E a Web 3.0 está começando a também ser utilizada. Ela é chamada de Web semântica, e a ideia é utilizar de maneira mais inteligente todo o conhecimento já disponível, tá? O que quer dizer web semântica, pessoal? É como se, com o passar do tempo, os sistemas web fossem aprendendo sobre o que o usuário quer, ou sobre o que o usuário pesquisa, sobre o que ele procura na internet, e as próximas buscas ou interações já fossem mais direcionadas para aquele usuário, tá? E também para que a comunicação não somente entre pessoa e máquina, mas entre as máquinas, entre os computadores, também sejam mais intuitivas, tá? Mais inteligentes. Então, seria aí uma web daqui para frente, né? Algo para o futuro. Okay? Agora, falando um pouco de arquitetura cliente-servidor, o que é arquitetura cliente-servidor? É a arquitetura de rede que conecta um cliente a um servidor por meio do qual o cliente acessa serviços fornecidos pelo servidor. Aqui faltou um Rzinho aqui, né? Então, o cliente, o que é? É o dispositivo que vai solicitar as informações e o servidor é o dispositivo que responde à solicitação. Então, os componentes de uma arquitetura cliente-servidor. O navegador, que é o que vai fazer a requisição, as páginas web, que estão hospedadas lá nos servidores web, e o protocolo HTTP, que é o responsável por transmitir, né, as páginas web entre o servidor e o cliente, que seria o navegador, tá? Então, essa arquitetura cliente-servidor é a arquitetura que é utilizada, então, quando a gente está utilizando a web, né, e quando a gente também vai desenvolver algo web, a gente precisa sempre pensar nesses 4 itens aqui, tá? O navegador, a páginas web, o servidor e o HTTP, tá? E quando eu vou acessar, por exemplo, uma página no servidor, eu tenho que usar o navegador, eu vou ter que programar as páginas, vou ter que instalar e configurar o servidor e colocar essas páginas no servidor, tá? E também eu vou usar o HTTP, o navegador e o próprio servidor vão usar o HTTP para fazer a transferência entre essas páginas. Então, o navegador é um programa de computador que possibilita aos usuários interagirem com documentos ou páginas web. Essas páginas web a gente vai utilizar para criar elas HTML, CSS, JavaScript, entre outras linguagens, tá? E comunicam-se com os servidores web usando principalmente o protocolo HTTP. Por sua vez, o que é um servidor web? Ele é um software responsável por processar requisições HTTP de clientes, navegadores e servi-los com as respostas HTTP, que normalmente são as páginas web. Então, a função principal de um servidor web é armazenar, processar e prover o acesso a páginas web para os clientes, tá? Então, pessoal, o servidor web é um software. Então, eu posso ter um servidor web em qualquer tipo de máquina, tá? O servidor não é só, para ser servidor tem que ser uma máquina ultra potente, etc. Não, o servidor não tem nada a ver com hardware. O servidor tem a ver com o software que está instalado nele, tá? Então, na minha máquina aqui, meu notebook, eu tenho um servidor web instalado nela.
que é o Apache, tá? E então a minha máquina, ao mesmo tempo que ela é um cliente, que eu entro no navegador e faço a aquisição ali, ela também é um servidor, tá? Porque ele está instalado na minha própria máquina. Então a gente pode ter um servidor local, e vocês vão fazer isso na disciplina, tá? Depois eu vou pedir para vocês instalarem o servidor na máquina de vocês, para que vocês possam criarem as páginas, tá? E depois fazerem o teste, né? Para ver como é que funciona localmente, sem ter que hospedar essas páginas no servidor externo, tá? Então, o servidor pode sim ser instalado na máquina nossa localmente. Tá? Ô, Guilherme. Oi. Eu tenho aqui, a gente paga por mês uma página da rádio, custa R$30 com o aplicativo, tudo, é barato, né? Só que tem mais R$50 do domínio. Eu, futuramente, nesse curso, eu já vou poder fazer, por exemplo, uma página, montar aqui para a gente utilizar na rádio? Sim, então, a gente vai ver a parte de PHP, quando a gente for ver a parte de PHP, depois vem o HTML, tu pode criar uma página, colocar ela já hospedada no servidor teu aí, e tu já... Sim. É que daí, quando tu acessa, quando tu tem essas assinaturas, tu tem um painel de controle lá, né, que tu consegue colocar a página, né? Notícia então. E tal. Tu pode criar depois e colocar assim. Implementar, no caso, né? Sim, implementar a página e depois jogar lá dentro do servidor. Isso, daí eu tenho que ter um domínio mesmo assim, né? Sim, tu tem que ter um domínio, Luiz, para quem está fora acessar, né? Para colocar lá, sei lá, www.radiodoluiz.com.br, senão ninguém vai conseguir. Perfeito. Perfeito. Tranquilo, pessoal. Então, a função, de novo, aqui do servidor web é armazenar, processar e prover o acesso às páginas web para os clientes, tá? Isso que o servidor web faz. Claro que faz outras coisas, mas a principal é isso. As páginas web, por sua vez, são documentos web com ligações de hipertexto, que permite a navegação entre as páginas. Então, a gente pode ter as páginas estáticas, que usam só HTML e CSS, e páginas dinâmicas, com JavaScript, JSP, PHP, Java, entre outros, tá? Claro, pessoal, que hoje em dia todas as páginas são dinâmicas, né? Não tem muito sentido fazer páginas estáticas. Claro que às vezes tem alguns blogs que praticamente são só de leituras, mas mesmo assim o usuário consegue nesses blogs lá fazer comentários, enfim, sobre alguma notícia. Então, só o fato de ele fazer um comentário quer dizer que ali já tem uma página dinâmica, tá? Já tem um PHP, alguma linguagem que faz com que quando ele insira um comentário, ele envie esse comentário para o servidor e é salvo lá no banco de dados, depois é visível para os usuários que acessam aquela informação, tá? Então, dificilmente hoje a gente vai criar... claro, aqui na disciplina a gente vai começar a criar páginas estáticas, questão didática para aprender, né? Mas para você fazer um sistema, por exemplo, real para alguma coisa, para alguma empresa, dificilmente vocês vão fazer só uma página estática hoje em dia, né? Não faz muito sentido. E por fim, então, aqui, fazendo parte da arquitetura também, o protocolo HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto, que ele é a base para comunicação de dados na web, ele é responsável pelo tratamento das requisições e respostas entre cliente e servidor na web, e surgiu da necessidade de distribuir as informações pela internet. Tá? Então, tem uma figurinha, deixa eu dar demonstra aí o que seria, né, como seria a arquitetura cliente-servidor, tá? Então, vamos explicar aqui. Então, eu estou aqui na minha máquina, no meu computador, e eu quero acessar, por exemplo, o site do IFC. Então, eu vou entrar no navegador, vou colocar lá no campo de URL do navegador o nome, né, o site que eu quero acessar. Então, eu vou lá e vou digitar www.ifc.edu.br, tá? O correto seria eu colocar http://www.ifc.edu.br. Por que a gente normalmente não coloca o HTTP? Porque, por padrão, os navegadores já sabem que eu quero utilizar o protocolo HTTP, que é o protocolo padrão, né, da web. Então, mesmo que eu suprima isso, ele já, internamente, ele sabe que aquilo é um HTTP. Então, eu não preciso colocar isso. Tá? E nem www também, normalmente, a gente precisa colocar. Tá? Por que isso também? Porque ele também subentende que eu estou utilizando o serviço web, né, que eu quero acessar uma página usando o serviço da web. Tá? Então, muitas vezes a gente coloca simplesmente lá IFC do BR, ou, sei lá, facebook.com, globo.com, e o navegador já subentende que eu vou usar o HTTP como protocolo e vou usar o serviço web para acessar essas páginas lá no servidor, tá? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Por que a gente não coloca e funciona? Porque o navegador ele já subentende que a gente quer aquilo, ok? Assim como a gente também não coloca a porta. Lá no final de cada site que a gente acessa, a gente iria colocar 2.80. Por que 2.80? Porque 80 é a porta que o HTTP utiliza do protocolo TCP. O HTTP ele roda em cima do TCP
e usa a porta 80 do TCP. Então, a gente não coloca porque o navegador também ele já subentende que a gente quer usar aquela porta. Se vocês pegar qualquer site e colocar lá depois 2 pontos, sei lá, 81 ou 90, vocês vão ver que não vai dar certo, tá? Depois eu posso testar aqui com vocês. Por quê? Porque eu estou manualmente informando uma outra porta, e que não é uma porta que vai rodar o HTTP lá no servidor, e por isso eu vou ter um erro, ok? Então, fechado aí os parênteses, coloquei lá o ifc.edu.br. Então, com isso, o navegador ele vai pegar esse nome de domínio, esse site, vai usar um servidor DNS para fazer a transformação, né, do nome de domínio para o IP, para fazer a conversão do nome de domínio para o IP, que é o IP público lá do servidor do IFC, e o navegador deve fazer a requisição, post ou get, tá, para esse servidor. Então, daí o navegador envia para a internet essa requisição até chegar lá no servidor do IFC, que, por exemplo, está lá em Blumenau. Tá? Chegando lá, esse servidor ele vai processar essa requisição. Lá nesse servidor vai ter algum servidor web, tá? Por exemplo, o Apache, se for PHP, um Tomcat, se for um Java Enterprise Edition, o IS da Microsoft, se for o ASP, ou até o PHP. Então, vai rodar lá algum servidor, e esse servidor vai fazer, então, o processamento dessas informações, e possivelmente ele vai ter que acessar um banco de dados, que pode ser fisicamente na mesma máquina, ou não, normalmente não é, tá? Quando são sistemas muito grandes. Vai acessar esse banco de dados, que pode ser também um banco de dados aí de qualquer linguagem, para buscar informações que são necessárias para responder a requisição do cliente. Então, esse banco de dados vai enviar de volta para o servidor aqui essas informações. O servidor web vai terminar de montar, processar essa página, esse recurso que o cliente requisitou. Por exemplo, quando eu coloco IFC do BR, o que eu quero ver na minha tela do navegador é simplesmente a página inicial do IFC, né? Então, feito esse processamento, o servidor retorna aqui a resposta, né, como uma resposta HTML, HTTP, para o cliente. Chegando no cliente, o navegador, isso quem faz é o navegador, tá? Ele pega essas informações, esse código HTML, e faz a renderização, né? Faz o processamento e mostra na tela para o usuário daí os textos e imagens e exatamente em cada local que eles devem estar, conforme foi criada a página ali web, né? Para o usuário final, tá? Então, essa que é todo o caminho que existe aí numa requisição e numa resposta que a gente utiliza o protocolo HTTP para fazer as requisições das páginas web, tá? Então, se vocês forem ver, ele tem uns passos a mais do que quando a gente usa simplesmente um software desktop aí, tá? Que está instalado na nossa máquina, como, por exemplo, o Word da vida, ok? Então, quando me perguntam o que é mais complexo, se é desenvolver desktop ou web, eu acredito que, com certeza, é o web, né? Claro que, dependendo do sistema, é mais difícil fazer um desktop do que o web. Mas, se for pegar, assim, os dois mundos, tá? A programação web, ela tem mais passos, ela tem mais coisas, entre aspas, que podem dar errado no meio do caminho, tá? A gente precisa pensar em mais coisas aí. Tá? Ok? Uma dúvida? Tranquilo. Uma das coisas que a gente normalmente tem problema é com codificação, tá? A gente cria uma página aqui com uma codificação, sei lá, o TF8, aí o servidor lá já processa uma outra codificação, um Unicode, por exemplo, e o banco de dados já é outra codificação, aí quando a página retorna aqui é uma bagunça de caracteres malucos, tá? Isso é algo que acontece muito quando a gente desenvolve o web, se não tomar o cuidado de fazer com que todas as etapas aqui tenham a mesma codificação, tá? Já dando a dica, tentem sempre fazer tudo em um TF8, tanto quando vocês criam as páginas aqui, os arquivos, codifiquem, salvem como TF8, lá no servidor web, configurem também para que a comunicação entre banco de dados e servidor web seja o TF8, e que o banco de dados também tenha os dados salvos como TF8, tá? Provavelmente, quando vocês forem ver o PHP HTML, vocês vão ver alguma coisa, algum problema com a codificação, tá? Daí vocês vão entender o que eu estou falando. E, por fim, o protocolo HTTP, então, que é o Hypertext Transfer Protocol, ele é uma forma padronizada de comunicação entre os clientes e os servidores da web. Todas as máquinas, computadores ligados à internet, precisam entender o HTTP, porque se não entender, eles não vão conseguir utilizar o web para se comunicar, né? E, como eu falei, ele é executado na porta 80 do TCP. Então, ele faz a comunicação entre o cliente e o servidor por meio de mensagens. Então, o cliente vai enviar uma mensagem de requisição pedindo o recurso.
e o servidor envia uma mensagem de resposta ao cliente com uma solicitação do recurso. Foi exatamente ali aquele passo de ida e volta que a gente viu na figura, na imagem anterior. A mensagem do HTTP ela é composta por uma linha inicial, tá? Tem algumas informações iniciais, nenhuma mais linhas de cabeçalho, então não necessariamente uma mensagem HTTP vai ter um cabeçalho, mas normalmente tem. Uma linha em branco que é obrigatória, que vai finalizar o cabeçalho, então ela vai dividir essa linha em branco, o cabeçalho do corpo da mensagem, e opcionalmente o corpo da mensagem. Tá? Então, quando a gente envia uma mensagem de requisição, no corpo da mensagem pode ter informações relacionadas àquilo que eu estou requisitando. E na mensagem de resposta, o corpo da mensagem normalmente é o quê? É o que eu pedi. Então, uma resposta HTTP, o corpo da mensagem nada mais é do que o código-fonte da nossa página web que a gente requisitou, tá? Que é o código lá HTML, o código CSS, código JavaScript, desculpa, tá? As imagens também, que são codificadas em bytes, em bits. Okay? Então, normalmente é assim que vai ser composta as mensagens do HTTP. O HTTP, então, define 9 métodos, sendo os mais conhecidos o GET e o POST. Então, tem 9, mas aqui eu só estou citando 2, que é o que a gente vai utilizar na disciplina. O GET ele é usado para solicitar algum recurso, como um arquivo ou qualquer dado que estiver identificado pela URL. Tá? Então, quando a gente entra num sistema, num site que tem um filtro lá, um tipo de filtro de busca, a gente pode utilizar o GET para fazer essa requisição. Tá? Quero filtrar somente, sei lá, estou no site lá de compras, lá de carros, quero somente os carros que estão no Rio Grande do Sul. Então, eu posso mandar uma requisição para o servidor, utilizando o GET. Ó, o parâmetro que eu quero buscar é RS, que seria a sigla do Rio Grande do Sul. E aí o servidor me retorna, então, somente os carros ali filtrando que estão no estado do Rio Grande do Sul. Então, o GET a gente utiliza muito para esse tipo de coisa, tá? E também, claro, como falei, para solicitar os recursos do servidor. E o POST, quando a gente quer enviar um dado para ser processado no servidor, e é usado quando a gente faz então, um upload, por exemplo, de um arquivo, ou envia um formulário para o servidor. Então, sempre que eu estou fazendo um formulário, estou preenchendo o formulário, envio isso para o servidor para me cadastrar num site, num sistema, ou envio uma foto, para alterar uma foto da minha rede social, a gente está utilizando o POST para fazer isso, tá? Então, o POST normalmente é para enviar as coisas, e o GET é para retornar as coisas do servidor. Então, aqui, por fim, o resumo que a gente viu. Então, a gente viu que a World Wide Web, que é a mesma coisa que www, que é a mesma coisa que web, é um sistema de documentos que são identificados por uma URL. Tudo, pessoal, o que é a URL lá? É o http, www.ifc.edu.br, que é a porta lá do HTTP. Que são acessados através da internet e apresentados no formato de hipertexto. Já a internet é um sistema global de rede de computadores interligados, e a gente vê a internet como, na verdade, a rede de várias outras redes, né? Uma rede mundial aí que interconecta todas as máquinas. Vimos que a gente tem a web inicialmente 1.0, que era uma web estática, sem interatividade. Atualmente, a gente tem a web 2.0, que é uma web dinâmica, que a gente consegue interagir com o conteúdo, né? Que é disponível para nós. E a web 3.0, que é algo que está começando para o futuro, que é uma web semântica, que já usaria algum tipo de inteligência, tá? Para fornecer um serviço já mais detalhado e mais focado para cada usuário. Vimos também arquitetura cliente-servidor, que a gente vai ter, então, um navegador para fazer as requisições, as páginas web que estão hospedadas no servidor, e utilizar o protocolo HTTP para transferir essas páginas web do servidor para o navegador e também para fazer a requisição do navegador até o servidor web. E o protocolo então, HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto, ele tem um erro também aqui, né, no slide. Ele executa na porta 80 do TCP, define 9 métodos, os principais deles é o GET e o POST. E as mensagens HTTP então, são compostas lá por cabeçalhos, que tem informações, meta-informações, e o corpo da mensagem do HTTP. Daí, senhores, tranquilo? Tranquilo. Olha, pessoal, eu tiro uma dúvida. Oi, o servidor web,
é o servidor que hospeda a página, está com o código da página, ou é o servidor que me dá acesso ao serviço e depois vai chamar a página do servidor web, onde está? O servidor web, ele vai instalar o software numa máquina, sei lá, em qualquer máquina, tá? E dentro do servidor web, lá vai ter uma pasta, vai ter uns diretórios que são responsáveis por armazenar as páginas. Aí o que acontece? Fiz a requisição para o servidor web, tá numa máquina lá em Blumenau, por exemplo. Então, esse servidor, quando ele receber a requisição, o que ele vai ver? É uma requisição HTTP na porta 80. E eu tenho configurado, eu estou falando com uma máquina, né? Aqui eu tenho configurado um servidor web que ele responde requisições na porta 80. Então, isso é enviado dentro do servidor web, ali, que é um Apache, por exemplo. Ele vai verificar o que foi pedido através da mensagem HTTP e vai, ele quer tal página, ele quer a página index.html. Ele vai ali internamente, vai pegar essa parte que está dentro lá do servidor, né? E vai devolver essa página, tá? Tá. Eu vou mostrar aqui, eu tenho aqui, peraí, antes de mostrar aqui, eu vou mostrar. Eu instalei aqui um servidor web na minha máquina, vocês vão fazer isso depois também, tá? Mas localmente, o que é o servidor web? É essa pasta aqui, ó. www, tá? Aqui dentro, HTML. Tá? Não é só isso aqui, tá, pessoal? Tem todo o serviço que está instalado por trás, tá? Tem outros arquivos. Mas aqui seria onde eu hospedo, onde eu coloco as páginas, os arquivos, tá? Que vão ser acessados através desse meu servidor web, ok? Então, eu coloco aqui dentro. Desculpa. HTML. Aqui dentro, ó. Se eu acessar o meu servidor web, o que está aqui dentro, eu consigo acessar. Perceba que tem já um monte de coisa, ó, que são páginas aqui da nossa disciplina, tá? Então, o que acontece? Se eu for lá no navegador, ó, e dar aqui localhost, o que seria? Eu estou acessando localmente o servidor web que está instalado na minha máquina. Então, eu tenho aqui o Apache instalado. E aqui tem todos os modos de configuração e etc. Sim. Isso aqui localmente. Quando eu dou aqui o barra, vamos voltar lá, ó. Quando eu dou localhost, eu estou acessando essa página aqui, ó, index.html. Porque, por padrão, eu configurei no servidor que quando eu for acessar ele, e eu não passei nem o nome do recurso, ou seja, o nome da página, ele vai, por padrão, pegar essa aqui. Agora, eu vou executar esse teste PHP aqui, tá? Que é uma outra página. O que eu faço lá, então? Do localhost teste.php. O que eu fiz aqui, ó? Esse localhost, pessoal, seria o... Teu servidor. O servidor, a localização do servidor. Aqui seria o fc.edu.br, por exemplo, que quando eu acesso internamente, ele é transformado em IP. Depois aqui do barra, o que seria? Aqui seria o caminho já interno do servidor do recurso que eu quero, da parte que eu quero acessar. Então, eu quero acessar o teste.php. Dou um Enter. Acessei aquela página. O que é aquela página? Nada mais é do que as informações do PHP que eu tenho instalado dentro desse servidor web, tá? Então, tem aqui várias informações sobre o PHP. E, claro, eu tenho que ter o servidor web e ter alguma linguagem que vai processar as informações dentro desse servidor, né? As páginas web. Se eu voltar aqui, pessoal, ó, e perceba que eu tenho outra pasta aqui, né? Web, que é a pasta da nossa disciplina. Se eu quiser acessar aquela pasta, eu tenho que botar o quê? Barra web. Tá? Eu estou caminhando nos diretórios. Se eu der o Enter, o que aconteceu aqui? Apareceu uma outra página. Que página HTML que é essa aqui? Página web. É esse cara aqui, ó, index.html. Aquilo que apareceu lá é isso aqui. Tá, mas eu quero acessar dentro aqui, por exemplo, de imagens. Eu quero acessar essa imagem aqui, ó, logo PNG. Como é que eu acesso lá? Web barra imagens ponto logo.png. Desculpa. Eu escrevi errado aqui. Web e imagens. Deixa eu voltar aqui. HTML, web, imagens, logo. É isso. Ó, apareceu aqui um logo que eu tinha antigo do Senac, tá? Então, percebam que aqui eu estou caminhando nos diretórios, lá do meu servidor web para acessar um recurso. Agora eu não quero mais, agora eu quero acessar, sei lá, eu quero acessar aqui um PHP. Vamos pegar um PHP aqui. Vou pegar esse cara aqui, ó. Exemplos 8 por PHP. Então, eu tenho que entrar em web, PHP, aula 08. Web, PHP, aula 08, barra, e o nome do recurso, que é a página. Exemplos PHP. Deixa eu copiar aqui a nome errado. Exemplos.php. Ó, soma de 10 mais 5 é igual a 15. Isso aqui é só um código bem simplesinho que tem lá, tá? Então, eu estou aqui andando nos diretórios para acessar os recursos, ok? Respondido, Cláudio? Entendi. Tá, pessoal? Então, no servidor vai ter uma parte que vai ser o local que a gente vai hospedar os arquivos, sim.
HTML, PHP, imagem, som, vídeo, trator, qualquer recurso que o meu servidor web vai disponibilizar para o usuário, tá? Fizer a requisição. Claro que tem mais coisas, né? Aqui é só essa questão das páginas. Mas tem todo o código do Apache, todo o código do PHP, que estão instalados aqui em outras pastas, né? Aqui da nossa máquina, do nosso sistema operacional, tá? E também tem os arquivos de configuração, tá? Tem bem mais coisas no servidor web, ok? Tranquilo? Entendi, beleza. Beleza? E aqui, pessoal, a gente foi ver aqui o código-fonte, ó, isso aqui é uma página HTML, ó, tem um monte de HTML, o CSS aqui, que é CSS, isso aqui é HTML, tá? Isso aqui é uma página estática, né? Não tem nenhum tipo de... É simplesmente HTML e CSS, tá? É uma página somente de leitura, tá? Então, a gente está só lendo aqui as informações. Ó, no máximo que eu posso fazer é clicar no link aqui para um outro site, mas não tem nenhum tipo de interatividade, não consigo mandar alguma coisa, enfim, fazer um comentário, tá? Ou alterar aqui o conteúdo. Então, isso aqui seria um exemplo de página estática, tá? Deixa eu voltar aqui, peraí. Agora, se eu vim aqui, por exemplo, vou pegar uma outra de PHP aqui, vamos ver alguma coisa que tenha dinâmica aqui. Não sei se o banco está funcionando, tá. Ó, por exemplo, aqui, ó, aqui já tem um formulário. Então, aqui já seria uma página dinâmica, por quê? Eu vou aqui escrever um Guilherme, e-mail aqui. Vou enviar, tá? E aqui eu já mandei dessa requisição para o servidor lá, ele processou e simplesmente deu o retorno que bem-vindo, Guilherme, que foi o que eu escrevi no primeiro campo, e seu e-mail é klein@gmail.com, foi o que eu escrevi no segundo, tá? Então, aqui percebam que quando eu enviei, ó, eu já enviei aqui para uma página PHP. Então, esse aqui já foi processado no servidor web e já depois foi retornado aqui como código HTML, tá? Por mais que a gente utilize PHP ou linguagem de programação lá do servidor, pessoal, quando a resposta volta para o usuário, tá? Isso tem que ficar bem claro. Ela volta sempre, claro, em texto, mas somente HTML, CSS, JavaScript, tá? Por quê? Porque o navegador ele só processa esse tipo de linguagem, HTML, CSS, JavaScript. Ele não entende PHP, o navegador não entende Java, não entende C#, nem nada disso, tá? Então, todas essas linguagens lá do servidor, a gente fala do server-side, elas são processadas no servidor. Quando voltam para o cliente, elas já voltam sempre em HTML, CSS, JavaScript. Não tem como vocês verem aqui no navegador, ó, se eu der aqui um código-fonte, vocês nunca vão ver aqui uma instrução PHP. Por quê? Porque o navegador não sabe o que é, tá? Ele não entende. Vocês sempre vão ver HTML, JavaScript, CSS, tá? Mas nunca nenhuma instrução de nenhuma linguagem de servidor aqui no navegador, tá? Isso é algo que tem que ficar bem claro para vocês, mas ao longo da disciplina vai ficar mais claro. Então, só para terminar aqui, pessoal, ó, dei o IFC do BR e apareceu aqui a parte do IFC. Percebam que automaticamente o navegador ele colocou lá o HTTPS, né? E se eu colocar aqui também www, vamos ver. Às vezes não vai funcionar, tá? Ó, aqui também já funcionou. Então, mesmo que eu coloco www ou não, ele funciona, às vezes funciona, às vezes não funciona. Dependendo, tem serviço, às vezes que eles não retornam, só não colocar ali por completo a URL, né, o www. E aqui é na porta 80, então se eu botar aqui porta 80, vamos ver, 2.80. Ó, ele já nem deixou por questão de segurança, tá? Porque às vezes eles bloqueiam quando a gente tenta acessar uma porta... como é que eu vou colocar? Manualmente eu inseri a porta, tá? Ou provavelmente eles devem ter mudado lá a porta no servidor da porta HTTP. Vamos ver o que é com a Globo aqui. Ó, provavelmente também que não vai deixar, tá? Porque questões de segurança, ó, eles alteram a porta, tá, do HTTP lá para não ter algum problema de acesso não permitido. Queria achar algum site que aceitasse aqui, vamos ver. Luiz, dá um site qualquer aí que tu conheça aí. Posso dar a rádio? A rádio tem site, Luiz? Catarina FM. Ah, tá, porque aqui é HTTPS. Então, HTTPS é na 533, né? 553. Não.
Tá, é por causa disso aí, ó. É porque aqui, como pessoal, como o HTTP ele na porta 80, tá? O HTTPS na porta 443, tá? É outra porta. São dois protocolos diferentes, né? Um HTTP normal, e o outro é o seguro. Tá? É por isso. Então, se eu coloquei 443, ele funcionou. Se eu colocar qualquer outra porta que não é essa, sei lá, 432, que não é a porta HTTPS, vai dar erro. Não, já não foi. E no UFC é a mesma coisa, tá? Porque o UFC ele também é HTTPS aqui. Então, se eu colocar aqui 443, ele provavelmente vai aceitar a requisição, tá? Porque eu estou dizendo, ó, quero acessar esse serviço na porta 443. Mas se eu colocar em outra porta qualquer, que não é a que ele vai aceitar as requisições, ele vai dar erro, tá? Eu queria achar um que não fosse HTTPS para usar a porta 80 ali, mas não. A Globo também é. Hoje é difícil ter algum que não tenha. Isso dá o 3 School, acho que é também. O Dapsi também é. Hoje em dia tem que achar um software mais simples para que não tenha, não seja HTTPS, tá? Mas a ideia é essa, tá, pessoal? Sempre o serviço vai escutar na porta correta de HTTP na 80, HTTPS na 443, tá? Claro que internamente eu consigo no servidor mudar isso, tá? Poderia botar lá, não quero que seja 80, eu quero que seja uma outra porta. Dá para fazer isso, tá? Normalmente não se faz para não ter conflitos, né? Mas daria para configurar ele escutar em outra porta. Okay? Dúvidas, senhores? Tranquilo. A porta ela é meio padrão pelo HTML, daí no caso. Não, a porta, não, isso aí os protocolos ali são as RFCs, né, que controlam essas portas aí, né? HTTP, sei lá, na 80, HTTPS na 443, Telnet é na 2021, 22, o SSH, mas não cabeça na 22, 23, tá? Esses aí são padronizados quando os protocolos são criados, eles são padronizados nas RFCs lá, pela ITF lá, que é a Engineer Task Force lá, que não tem esses padrões aí. Entendi. Entendeu? Mas, como eu falei, dá para usar, normalmente o pessoal usa 80 ou 8080, que seria uma porta alternativa para o HTTP, sem ser o HTTPS, tá? Vou colocar aqui número portas TCP. Lá no módulo 1 da Cisco, no 2, tem um que tem, tá? Peraí. Por exemplo, aqui, ó, DNS, TCP 53, MTP, que é meio transfer, 57. Então, cada protocolo ele tem uma porta que ele vai utilizar, né? Ó, o FTP é 2021, que é transferência de arquivos, o SSH 22, o Telnet 23, SMTP é de e-mail 25. Vamos pular lá para 80. 80 é o HTTP. 81 o Skype. HTTPS 433, tá aqui, ó, HTTPS, tá? Que é o HTTP usando o TLS e SSL para transmissão segura. E aí tem vários outros aí, né? Tem mais alguma conhecimento aí. Então, isso quando a gente utiliza por padrão, já está configurado que ele vai ouvir na porta 80, tá? Que é oficial. Mas nada impede que eu possa ir lá e colocar uma outra porta. Eu quero ouvir na porta 30. Eu vou lá e mudo, quero ouvir na porta 30. Tá, mas a porta 30 já tem outro protocolo. Sim, daí se a pessoa for usar esse outro protocolo na porta 30, vai dar problema, tá? Mas poderia mudar, ok? Vamos ver uma outra conhecida, ó. O POP, que é também para pegar os e-mails da caixa de e-mails, né? Então tem uma porrada aí. Tranquilo, senhores? Deixa eu parar o vídeo aqui, peraí, para não ficar muito grande.